Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consultas de imagem de uma tabela. Um banco de dados relacional ele traz essa característica, de você poder fazer consultas de imagem de uma tabela. Isso é essencial, para a gente recuperar dados. Como a gente tem dados que estão relacionados apenas por chaves primárias, chaves estrangeiras, então, ou seja, tem uma tabela lá que você tem o código do paciente, por exemplo, de uma consulta, você tem o código dele ali, mas não tem o nome dele, tem os demais dados desse paciente. Se você quiser dar os dados do paciente de uma consulta, você precisa então de fazer uma consulta, de fazer um select, utilizando mais de uma tabela, no caso a tabela paciente e a tabela consulta. Tá? Então vamos ver como isso funciona, quais as formas que a gente tem para recuperar esses dados de mais de uma tabela. Vou tentar ser bem rápido para a gente nosso vídeo não ficar muito extenso, ok? Então vamos lá. Começando aqui então, vamos acessar o nosso banco de dados. Entramos aqui, vou mandar usar o banco clínica. Então vou mandar mostrar as tabelas de clínica. Notem que a gente tem aqui essas tabelas, se a gente pudesse mostrar aqui o modelo lógico, vocês iriam ver que elas estão relacionadas e algumas delas elas são algumas dessas tabelas elas são tabelas intermediárias, aquela tabela onde a gente tem um relacionamento de muitos para muitos e a gente precisa ter uma tabela no meio para fazer esse meio de campo aí, para fazer essa interligação dos dados e ter um histórico também dos dados. Por exemplo, um médico ele consulta paciente, o paciente consulta médico. Então essa tabela consulta é uma tabela intermediária, porque um paciente pode consultar vários médicos e um médico pode ter vários pacientes. Então nesse caso, essa tabela consulta é gerada e ali ficam os dados referentes referente à consulta em si, o horário, a data, e também o código do médico e o código do paciente que foi vinculado ali através daquela consulta. Da mesma forma, nós temos o paciente, o médico que atende um convênio, por exemplo, o médico atende o convênio tal. E um convênio pode ser atendido por vários médicos. Então tem a tabela atende ali no meio, que vai fazer esse meio de campo aí. Mas isso não vem ao caso, só para a gente simplificar, porque o banco de dados relacional é assim. Paciente possui convênio também, tem a mesma finalidade ali, ok? Então, essas tabelas elas podem ser utilizadas para as nossas consultas. Vamos ver então como funcionaria uma consulta utilizando mais de uma tabela? Então, olha só, existem pelo menos 3 formas de a gente fazer essas consultas utilizando mais de uma tabela. Algumas delas são mais eficientes para consultas simples, outras, nas consultas mais incrementadas, vamos utilizar o join, que é o assunto do trabalho que vocês fizeram. Mas vamos lá. Aqui, nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma subconsulta para fazer consulta em mais de uma tabela. Então, vamos pensar o seguinte. Um paciente, vamos querer saber assim, quais os pacientes que foram atendidos numa determinada data. Vamos fazer uma consulta, uma select aqui na tabela consulta. Então, vamos lá, select, serviço from consulta. Beleza, então nós temos aqui as datas, Então vamos ver no dia 15/6/2017, vamos ver, 15/6/2017. Então vamos lá, fazer uma consulta sim. Buscar, Tá, não vou escrever não para a gente ganhar tempo. Então vou buscar todos os pacientes que tiveram consulta no dia 15/6/2017. Tá? O nome deles, tá? Então aqui em consulta a gente não tem o nome deles, A gente tem só o código deles aqui, a gente não tem o nome. Então a gente vai precisar de fazer uma consulta da seguinte forma. Select nome. Onde é que tem o nome dos pacientes? Está lá na tabela paciente, Então, ó, nome from paciente. Where. Aí agora eu tenho que fazer uma consulta, eu vou fazer uma comparação da chave primária do paciente com a chave estrangeira
com as chaves estrangeiras que está lá em consulta, né? Então, onde o paciente, como é que é a chave primária do paciente, tá? COD PAC, né? Que nós colocamos lá. Então, onde o código do paciente for igual, for igual não, né? Eu tenho que verificar todos. Então, é um conjunto. Como é um conjunto, nós vamos utilizar a subconsulta utilizando o IN, né? Não sei se você se lembra lá do IN, que ele vai trazer então um grupo ele vai comparar com um grupo de outros resultados. Então, na subconsulta nós usamos o IN. Então, IN. Aí agora nós vamos fazer um select em consulta. Eu vou até fazer na linha de baixo, para ficar mais fácil para vocês verem aí. Ó, select. Aqui agora vem o que? Eu vou selecionar os códigos dos pacientes que tiveram consultas em 15/6/2017. Então, vou selecionar lá na tabela consulta, a chave estrangeira do paciente lá é paciente mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó, select paciente. Tá? Se vocês, né, só para vocês verem que eu estou falando a verdade, olha só. Então, aqui a chave estrangeira na tabela consulta, paciente está com o nome, né, paciente, a chave estrangeira aqui. Então, vamos fazer esse processo. Select paciente from, agora sim, de consulta, né, consulta, vou usar a cláusula where, agora, né, where data, né, igual. Então, agora vamos colocar a data que eu quero pesquisar. Eu falei 14/6, né? Ou não, 15/6. Tá, 15/6, vamos lá. Tanto faz, né? Então, 15/6, vou ter que colocar aqui o ano primeiro, né? Vamos fazer consulta. O mês e agora o dia. Beleza. Então, isso faz com que essa segunda consulta traz todos o grupo, né? Traz todos os códigos dos pacientes que tiveram consultas nessa data, tá? E aí a primeira consulta, que é essa daqui, vai verificar o nome desses pacientes que estiverem nessa subconsulta. Então, dessa forma, eu faço uma consulta em duas tabelas, comparando a chave primária aqui, né? Chave primária, a chave estrangeira aqui de paciente com a chave primária de paciente com a chave estrangeira que está lá em consulta. Voltando aqui, então, vamos lá. Tentar ser rápidos aqui, colar aqui, né? Dá um enter, ó, então o Lourenço e o Iquense, que consultou nesse dia aqui. Então essa é a primeira forma de fazer, certo? Então vamos lá. Outra forma de fazer é nós utilizarmos, selecionar duas tabelas e fazer o processo de comparar as chaves estrangeiras através do where. Essa é uma forma mais antiga de fazer sem o nosso join, certo? Mas vamos lá, vamos dar um exemplo aqui então de uma segunda forma de fazer essa consulta em duas tabelas sem utilizar ainda o join, tá? Então vamos pensar aqui uma outra consulta que a gente pode utilizar nessas duas tabelas aí. Como eu disse, se eu tivesse um modelo que ficaria melhor, né? Vou colocar um show table de novo aqui para a gente poder. Então vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte processo. O nome do médico, o nome dos médicos que atendem no ambulatório pediátrico. Deixa eu ver o nome que está lançado lá. Select asterisco from ambulatório. Tá, então eu tenho o ambulatório pediátrico, tá? Pediátrico. Então nós vamos ver quais os médicos que atendem no ambulatório pediátrico. O nome deles, tá? Então, lá na tabela médicos, médico, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui o número do ambulatório. O número do ambulatório está aqui. Só que ele precisa ser comparado aqui para saber qual que é o pediatra, né? Que através do código dele, né? Verificar isso. Então vamos fazer esse processo aí. Só que eu não sei o código do pediatra, eu sei só o nome, certo? Então, geralmente é assim que é feita as consultas, né? Então vamos lá. Então como que eu faria isso? Vou fazer assim, select. Aí eu vou querer o nome do médico. Então, aí eu tenho que colocar o nome da tabela, ponto nome, né? Eu quero o nome do médico.
Só o nome do médico, tá bom, né? From. Agora vem as tabelas que estão relacionadas, que estão, vão fazer parte da minha consulta. Então, from médico, ambulatório, certo? Das duas tabelas. E aí vem a cláusula where. Como eu disse, a gente vai usar a cláusula where para poder fazer essa consulta. Então, onde o quê? Onde médico.nroa, que é o número do ambulatório que o médico atende, for igual a ambulatório, opa, não tem acento, né? Ambulatório.nroa, que é a chave primária lá do ambulatório, certo? Eu estou comparando chave estrangeira que está no médico com a chave primária lá de ambulatório. E aí, isso aqui traria, né, as correspondências. Seria como se fosse um join sem um join simples, né? Agora só que eu só quero da pediatria, né? Do que atende no pediátrico. Então vamos lá. No pediátrico. Então vamos lá. And, aí eu vou colocar uma outra comparação. Então vamos colocar assim, and ambulatório. Ambulatório.nome ou igual a pediátrico. Certo? Então isso aqui, como eu não sei o código dele, se eu soubesse o código, poderia ser só na tabela médica, seria suficiente. Né? Mas como eu não sei, eu preciso envolver duas tabelas aí. Quando eu tenho que envolver duas tabelas, numa consulta sem o join, eu vou colocar o nome das duas tabelas depois do from e aí fazer as comparações depois do where, certo? Vamos ver se funcionou. Então vamos selecionar, copiar. Vamos voltar aqui e vamos colar. Ó, então é o Eustáquio e o Elias, que atende no pediátrico, certo? São exatamente os dois pediatras, né? Podia ter feito um outro esquema aí. Talvez na obstetrícia, né? Vamos ver na obstetrícia, obstétrico, né? O nome do ambulatório. Deixa eu ver se o ambulatório é obstétrico. Geriátrico. Generalidades, não tem um obstétrico, né? Mas aqui tanto faz, né? Então só pra gente ver. Vou colocar generalidades aqui só pra gente ver. Ó, então só a Ana atende generalidades, certo? Então, eu sabendo o nome do ambulatório, né, posso usar essa forma de fazer a consulta. Só aí depende, aí você pode usar depois do where, né, várias comparações, você pode fazer todo aquele processo lá, né, se você tiver um distinct, tiver um group by, você pode ter várias, todas aquelas cláusulas que nós vimos anteriormente pode ser colocadas nessas consultas também. Tá? Tô dando exemplos simples aqui. Aí, vamos lá. Então essas são as duas formas. Primeira, consulta, aquela lá de cima, né? Essa segunda aí já vai utilizar o nome das duas tabelas já direto na consulta, fazendo as comparações depois do where. E temos a figura do join. Aí a figura do join, ele já traz mais especificidades, né? Ele é mais moderno, digamos assim, a forma de fazer as consultas. É um pouquinho diferente, mas nós vamos falar sobre ele já já. Antes, porém, eu quero mostrar para vocês que a gente pode fazer isso aqui utilizando os chamados apelidos. Né? Eu vou usar bastante apelidos, então eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Notem que quando eu trouxe aqui o médico aqui, eu coloquei nome aqui, né? Ficou nome. E se eu tivesse, por exemplo, quisesse saber, né, outras coisas, né? E aí eu queria saber, mas que nome aí? Que nome é esse, né? Quem que é isso? O que é isso? Então eu posso colocar um apelido para esse campo, colocar assim, ó, as médico ou nome médico, certo? Nome médico, por exemplo, né? Vou colocar entre aspas simples aqui. Quando a gente tem espaço, alguma coisa, a gente coloca entre aspas assim. Se o apelido não tiver espaço, a gente pode colocar sem as aspas, tá? Então, from médico, olha só, coloquei aqui o médico, vou colocar um apelido para a tabela médico. Ó, as M, vou colocar só M na tabela médico, certo? Então aqui eu já posso usar só o M mesmo, ó, m.nome.
certo? As nome médico, from médico, as M, ou seja, a tabela médica vai ser chamada de M, e o ambulatório vai ser chamado de A, por exemplo, né? Tô dando um apelido para ele. Aí eu só preciso usar agora as letrinhas, ó. M.nroa igual a A.nroa, end A.nome igual a pediátrico, certo? Então, reduz um pouco a nossa consulta e tem o mesmo resultado, se vocês notarem aqui. Deixa eu executar aqui para vocês verem. Vou dar um Ctrl V, ó. Beleza, então o Eustáquio e o Elias, a mesma coisa do resultado anterior, certo? Beleza, notem que aqui em cima, quando eu uso subconsulta, cadê? Deixa eu ver aqui, beleza. Quando eu uso subconsulta, geralmente vai levar o tempo de 0,01 segundos, né? Que é bem rápido. Mas se eu tiver uma tabela maior, isso vai representar um pouco mais de custo, mais de trabalho para fazer esse processo, tá? Então, a vantagem de utilizar o join, né, utilizar outras formas aqui de comparação, é que é mais rápido a consulta, certo? Através das chaves aí, ok? Então, vamos lá. Então, isso aqui é uma forma utilizando nossos apelidos. Agora, vamos fazer utilizando os nossos joins, né? Os joins. Então, vamos fazer o seguinte processo. Utilizar uma consulta um pouco mais elaborada. Eu vou querer, então, o nome do médico e o nome do paciente dos pacientes que consultaram à tarde, ou seja, no período da tarde. Né? O nome do médico e do paciente, dos pacientes que consultaram no período da tarde. Certo? Então, ó, vou escrever aqui para, né? Se vocês quiserem anotar aí, nome do médico, nome do paciente, data e horário das consultas realizadas no período da tarde, né? Beleza, então como que ficaria isso, né? Utilizando o join, então, ó, select, eu tenho aí, eu vou fazer primeiro, vou fazer essa consulta de cima utilizando o join, que é uma consulta mais simples. Essa de baixo vai utilizar 3 tabelas, vai envolver 3 tabelas. Então eu vou mostrar como é que é o join utilizando 3 tabelas depois. Primeiro eu vou mostrar o join utilizando 2 tabelas, que é bem simples, né? A mesma consulta que a gente fez anteriormente. Então, ó, select M, vou usar os apelidos, tá? Então, ó, M nome, as nome médico, tá, from médico, as M. Aí agora, ao invés da vírgula e a outra tabela, ao invés da vírgula das outras tabelas, eu vou colocar o join. Né? Poderia ser inner join, né? Ou outer join. Né? O inner join é o mais comum e ele pode ser utilizado sem colocar nada antes dele. É o mais comum, então join apenas. Né? O join simples é o inner join. É a mesma coisa. Então vou colocar só join. Então join. Qual o nome da outra tabela? Ambulatório. Então, ambulatório. Vou colocar o apelido de A nele. Beleza? Então, ó. Nome, as médico nome, né? Nome médico, quer dizer, from médico, as M, join, ambulatório, as A. Aí agora, ao invés do where, nós vamos usar o on, né? Então a diferença dessa consulta aqui para essa, é que ao invés de usar o where, nós vamos usar o on e vamos fazer uma comparação da chave primária com a chave estrangeira, da mesma forma que nós fizemos no anterior. Então nroa igual a ponto nroa, e aqui ao invés de usar o end, né, que é uma segunda comparação, nós vamos usar agora o where aqui, certo? Agora vem o where. Então where a.nome igual, vou colocar aqui pediátrico, ou vou colocar pediátrico para vocês verem que vai dar o mesmo resultado do anterior, pediátrico.
Então, ó, esse aqui é utilizando a consulta, a mesma consulta anterior, utilizando o join. Vou colar. Notem que vai dar o stack Elise do mesmo jeito, né? Não tem diferença nenhuma. Então, é equivalente às duas consultas, utilizando sem o join. Aqui eu vou usar o where, né? Fazer a verificação da chave primária com chave estrangeira e depois vou colocar um end e colocar o restante das comparações ou das outras coisas. Às vezes isso causa um problema, dependendo da complexidade da consulta, certo? Então por isso foi utilizado o join, porque o join, essa comparação, ela é eliminada do where. Essa comparação das duas chaves, que ela é colocada na cláusula on aqui. Certo? No on a gente coloca a comparação da chave primária com a chave estrangeira. Aí depois vem o where, vem todos os comandos, né, que a gente viu anteriormente. A gente pode adicionar aí, beleza? Então, essa é utilizando duas tabelas. Utilizando três tabelas, como é o caso dessa outra consulta que nós estamos realizando aí. Vou dar uns enter para subir um pouquinho aqui. Então vamos ver como que ficaria. Então, m.nome. Olha só a importância do apelido. Lá eu tenho nome no médico, nome do paciente, tá? Então ficaria tudo nome, o título das colunas ficaria tudo nome. Como é que a gente vai dar um apelido, então fica mais fácil da gente ver, né? Da gente identificar ali o que a gente está pesquisando. Então vou colocar aqui um as, colocar as médico só, tá? P, né? P de paciente, nome. Vou colocar um as paciente, né? Apelido, então, ó, o apelido vai ser médico, paciente, aí vírgula. Aí vem a data e horário. Então, C, né? C de consulta, ponto, data. Não vou colocar apelido, tá? Na data, porque não tem. Não precisa, né? E C, ponto, horário. Também não vou colocar apelido. Certo? Então vamos lá. Aqui, né, o horário não precisa, porque o horário ele já diz, né, para o que é aquela coluna. E consulta realizada no período da tarde. Então vamos lá. Então, from, né? From, de onde? Então, aí vem então as nossas tabelas, né? As tabelas. Vou fazer os joins. Então, médico, as M. Aí vem o join. Join P. Eu vou colocar médico com consulta e depois com paciente, tá? Porque essa tabela, como eu disse, a tabela consulta é a tabela intermediária. Então, o ideal é que ela fique no meio, tá? Dá para fazer de outra forma, mas eu gosto de fazer assim. Então, join consulta AC, né? O meu apelido de C, on m.crm, que é o nome da minha chave primária de médico, tá? Igual, aí vem agora, lá em consulta, a chave estrangeira, da SCC, né? Lá em consulta, a chave estrangeira está como médico só. Tá? Já tinha olhado antes. Então, C.médico. CRM, o código do médico lá na consulta está com o nome da coluna de médico mesmo, ok? Então, fiz a primeira comparação utilizando o on, né, a primeira chave estrangeira, e agora faço outro join com outra tabela, então vem a terceira tabela envolvida no processo, que é paciente. Paciente. Paciente mesmo, né? Eu estou aqui confundindo aqui, paciente as, né? As P, estou com o apelido de P. Aí vem o on de novo, ó, on, C de consulta, ponto, paciente, que é o nome da chave estrangeira lá. Posso fazer consulta assim também, on P, ponto, codpac, que é o código do paciente, a chave primária, igual a C, ponto, paciente, que é o nome da chave estrangeira que está lá em consulta. Certo? Então isso aí faz os joins, beleza? Agora, aí vem o where. Agora vem o where, né? Agora que eu vou verificar se é no período da tarde. Como que eu sei se é no período da tarde? Onde C, ponto, horário, for maior que meio-dia. Então 12, 0000. Certo? Então essa é a consulta, né, que eu estou fazendo todos os joins aqui, depois do where eu faço a comparação do horário que eu quero, que é o horário ali. Se tivesse, por exemplo, um dia determinado, eu colocaria um end, né, c.data e colocaria a data ali. Mas não tem, então vamos ver. Então, Ctrl V aqui.
no Enter, beleza, ó, tem aqui o nome do médico, o nome do paciente, a data e o horário do atendimento, certo? Então essa é a consulta utilizando o Join com mais de uma tabela, com mais de 2 tabelas, 3 tabelas nesse caso aí, ok? Então, vocês viram aí, né? E a consulta, né, com isso ela se torna mais dinâmica e acaba sendo mais fácil de fazer. A intenção foi essa, né? Agora, nada indica também que você não possa fazer com subconsultas e com aquela outra forma, utilizando o where para fazer a verificação da chave estrangeira, com a chave primária, e assim vai, né? Aí colocaria ends ali, vários ends, né? Para evitar esse processo de colocar muitos ends ali, então eles utilizaram a questão do join aqui, da junção das tabelas, ok? Então, pessoal, aí tem agora o right join e o left e o full join. Só já para ir adiantando, um spoiler aí, não existe full join no MySQL. Algumas pessoas tinham me perguntado, eu acabei confundindo, porque existem outras bases de dados, existe o full join, né? Aqui no MySQL a gente tem que fazer um processo de união entre os dois joins para que isso funcione, ok? Então vamos fazer um left right, só para vocês entenderem a questão do left right join aí, né? Rapidamente. Então vamos supor que a gente queira fazer uma consulta do convênio. Deixa eu ver se é o convênio aqui. Deixa eu ver se é o convênio que eu vou utilizar nessa consulta. Eu estou pensando aqui o ambulatório. Deixa eu ver se é o convênio. Tá, convênio eu tenho. Tá, vamos usar o convênio, né? Médico atende convênio. Então vamos fazer o seguinte. Aqui, no caso do médico do convênio, eu vou ter 3 tabelas. Não, vamos fazer o seguinte, então. Vamos mostrar assim. Mostrar todos os convênios e quantas consultas foram realizadas por aquele convênio. Certo? Então vamos usar o convênio e consulta para isso, né? Então vamos ver como é que está a tabela consulta. Beleza? Então a consulta está aqui. E eu tenho os convênios aqui. Eu quero saber quantos convênios, qual o nome do convênio e quantas consultas foram realizadas por esse convênio. E também se não tem algum convênio que não tem nenhuma consulta que foi realizada por ele, né? Então vamos ver como é que funcionaria isso com o right e com o left join. Então como que ficaria? Vamos lá. Então ficaria assim, select. Eu quero o nome do convênio. Então, eu vou colocar assim, conv para... Aqui não adianta colocar só o C ou só o com, porque é convênio e consulta, então o apelido vai ficar meio complexo. Vou colocar conv para convênio e cons para consulta, tá? Então, ó, conv.nome, eu vou querer o nome do convênio, né? Eu vou colocar um apelido, conv, vou deixar só conv mesmo assim, tá? E convênio.nome, asconv, aí vou querer o nome e a quantidade, né? Então, a quantidade, então entendi. Deixa eu ver o nome que está aqui. Conte convênio. Vamos ver se eu consigo fazer essa consulta rápida aqui, que me veio na cabeça assim, tá, pessoal? Desculpe se não der certo, a gente vai tentando aqui, porque, né, a gente vai inventando aqui os exemplos, e acaba bananando às vezes. Mas vamos lá, então conte convênio. Vou colocar aqui C, né, de consulta, né, consulta.convênio, tá? Vou colocar um apelido para esse negócio aqui todo, né, senão vai ficar meio estranho. Então, vou colocar aqui. Vou colocar assim, assim. É um apelido meio estranho, mas tá bom, tá valendo. Então, quantidade de consulta, né? Agora, vem a questão do join, do right ou left join, né?
Aí vem o from, né, primeiro, a cláusula from, para dizer de quais tabelas. Então, tabela. Olha só, vou usar o left, tá? Então vamos lá. Convênio, as conv, né, que é o nome da nossa tabela convênio, o apelido dela vai ser conv. Aí eu vou colocar left join. Eu quero que traga todos os convênios, mesmo que ele não tenha correspondência lá na consulta, certo? Então, left join. Consulta as cons, assim, né? Aí vem agora o on, né? On conv ponto. Code conv, isso. Eu vou só dar uma olhadinha que isso é code conv, que tá lá na chave primária de convênio, tá? Cadê convênio? Tá aqui. É code conv mesmo, a chave primária de convênio, tá? E aqui chamado apenas de convênio. Então vamos voltar aqui na nossa consulta. Code conv igual consulta, né? Da consulta ponto convênio. Convênio. Aí agora é a cláusula where ou outro comando, né? Outro comando. Eu quero que conte e mostre a quantidade. Eu vou colocar group by. Será que vai dar certo com group by? Group by agrupado pelo convênio, pelo convênio, né? Será que vai dar certo? Vamos pensar aqui. Não, deu errado, né? Vou ver então onde é que está esse erro. Ele está falando que tem um erro próximo a convênio. Vamos ver então se eu esqueci uma vírgula aqui, né? Faltou uma vírgula aqui, porque aqui já é outro campo. Deixa eu ver se é isso, né? Tomara que seja só isso, né? Se for só isso, tá tranquilo. Vamos aqui, colar novamente. Beleza, era só isso mesmo. Ainda bem, né? Então, mas funcionou corretamente. Olha só, então isso aqui que trouxe para mim, ó. Trouxe todos os convênios, né? E quantas consultas teve. A gente pode até colocar aqui order by, por exemplo, né? Colocar order by convênio, por exemplo, order by quantidade, tá? Então ele trouxe primeiro que não teve nada. O SUS aqui, por exemplo, não teve nenhuma consulta com ele, né? Pelo SUS. E o restante trouxe os convênios aqui, com as consultas que tiveram, ok? Então, pessoal, é isso aí. Por que ele fez isso? Porque ele usou o left join. Olha só, toda vez que eu colocar uma tabela aqui, eu coloquei convênio aqui primeiro, certo? Depois da cláusula from, eu coloquei convênio. E antes do join, né? Então, como ele está à esquerda do join, então eu estou mandando que ele vai trazer agrupado, né? Ele vai trazer todos os resultados de convênio, que está à esquerda, e depois a quantidade de consultas que está à direita. Se eu colocasse um right join aqui, ele traria todas as consultas, não traria onde não tem correspondência de consulta em convênio. Só se tivesse alguma consulta que não tivesse convênio, aí sim ele traria essa consulta também, né, que não tinha convênio, ele ia colocar como zero ou nulo ali, tá? Ou nulo ali do lado ali, ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Então, se eu for usar o left, tem que colocar o nome da tabela que eu quero que traga todos os resultados dela através do lado esquerdo, deixar do lado esquerdo, deixar antes. Se eu for usar o right, quero que traga todos os do lado direito, aí eu vou colocar o nome da tabela do lado direito do join, depois do join, certo? Então é assim que se usa o left e o right join, ok? No caso do full join, eu teria que usar um union, né? Teria que fazer isso aqui, e assim, ó, union, e repetir novamente o comando, só que utilizando o right aqui, o right join. Aí ele traria, olha só, ele funciona do mesmo jeito do left, do primeiro left que a gente fez. Por que ele funciona do mesmo jeito? Porque eu não tenho nenhum paciente, nenhuma consulta que não tenha convênio, certo? Eu tenho convênio que não tem consulta, não tem correspondência em consulta, mas vice-versa eu não tenho, ok? Então por isso que ele ficou igual o left que a gente fez anteriormente. Mas é assim que funciona
o full join aqui no MySQL. Ou seja, eu faço a primeira consulta utilizando o left, depois eu coloco um union no meio e faço a mesma consulta utilizando o right. Né? Só mudo para o right aqui. Aí ele vai ser o nosso full join aqui no MySQL. Ok? Então espero que tenha ficado assim mais entendido, né? Um pouco melhor entendido essa questão dos joins aí, questão de consultas com mais de uma tabela. Sei que caberia, né, bastante exemplos aí, mais exemplos, mas é só vocês pesquisarem outros exemplos aí, se precisarem de mais explicações, entre em contato comigo, ok? Então, muito obrigado pela atenção, né? Até a próxima aí.